Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre múltiplos. Eu vou tirar todas as dúvidas de você que está aí estudando no quinto e no sexto ano que precisa entender sobre múltiplos. Múltiplos é um conteúdo muito fácil e você não vai ter mais dúvidas após essa aula. Mas, para o nosso canal decolar, não esquece de dar um joinha aí, curte o nosso vídeo, compartilha, comenta. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá e ajuda ele a decolar. Então vamos falar do que interessa. A nossa aula é sobre múltiplos. A aula de múltiplos que a gente vai ter hoje é a aula básica, a inicial, para você entender esse conteúdo e saber de onde ele veio. Muito bem. Os múltiplos de um número nada mais são que a tabuada desse número. Como assim, professora? Os múltiplos de um número, eles sempre começam em zero e vão até o infinito. Representam as respostas da tabuada do número. Por exemplo, se eu quero escrever os múltiplos de 3, eu preciso começar em zero. Afinal de contas, 3 vezes 0 é 0. Depois eu vou escrever 3 vezes 1, que dá 3. 3 vezes 2, que dá 6. 3 vezes 3, que dá 9. 3 vezes 4, 12. Representam as respostas da tabuada do 3. Ou simplesmente você vai somando de 3 em 3. Então, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Lembrando que a tabuada do 3 não termina em 30. 3 vezes 10 é 30, mas pode continuar. 3 vezes 11 seria 33, 36 e vai até o infinito, porque não tem fim as multiplicações que eu posso continuar aqui por 3. Agora, professora, quantos múltiplos eu vou ter que escrever na prova, na avaliação? Vai depender do enunciado da questão. Se falar, escreva os 10 primeiros múltiplos, você não vai terminar no 30, porque os 10 primeiros múltiplos, começando no 0, ele vai parar no 27, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele também pode pedir para você assim, ó. Os múltiplos de 3 maiores que 15 e menores que 30. Quando ele pede maior que 15 e menor que 30, o 15 e o 30 não entram. Então, seria o 18, o 21, o 24 e o 27. Então, isso vai depender do enunciado da questão. Se não mencionar nada, você pode escrever uns 6, 7 múltiplos, colocar 3 pontinhos e finalizar ali a sua resposta, né? Os múltiplos de 5. Então, é 0, depois 5, 10, 15, 20. É só ir somando de 5 em 5. 25, 30, 35, 40, 45 e assim por diante. Os múltiplos de 24. Ah, prof, mas eu não sei a tabuada do 24. É só você ir fazendo, ou fazendo 24 vezes 1, 24 vezes 2, 24 vezes 3, ou simplesmente você vai somando de 24 em 24. Então, 0, 24, depois 48, depois vai ser o triplo de 24. Ah, prof, eu não sei. Então, faz 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, 72. E assim sucessivamente. Aqui a gente tem a sequência desses múltiplos. Agora eu posso perguntar para vocês assim, por exemplo, ó. Qual ou quais os múltiplos comuns entre os números 3 e 5? Eu quero saber os múltiplos que eles têm em comum, ou seja, que ambos apresentam. Então, agora a gente vai desconsiderar aqui um pouco do 24 e vai olhar só para o 3 e para o 5. Quais são os números que eles têm em comum? Eles têm o 0 em comum nos dois. Depois, o próximo número que aparece nas duas tabuadas, ó, o 3 está aqui, mas não está aqui, o 5 não tem lá, o 10 não tem. Temos o 15, temos também, por exemplo, o 30 e teríamos outros. Mas os comuns que estão aparecendo aqui, que a gente pode escrever, são o 0, o 15 e o 30. Então, a gente diz, ó, MC, múltiplos comuns de 3 e de 5. Nesse caso, são o 0, o 15, o 30 e assim por diante. Agora, eu vou mostrar para vocês uma sigla que talvez você já tenha ouvido falar. MMC, de 3
e de 5. O que eu quero dizer com isso? Eu quero o mínimo múltiplo comum, o C é de comum, então eu quero mínimo. O mínimo tem a ver com menor. Eu quero o menor múltiplo comum de 3 e 5. O menor que eles têm em comum, agora um detalhe muito, muito importante, fica a dica. Não é o zero, não pode ser o zero. O menor múltiplo comum é o menor que eles têm em comum sem ser o zero. Porque como todos os múltiplos começam em zero, o mínimo múltiplo comum de todos os números seria zero. Então não teria resposta diferente para números diferentes. Então, o menor múltiplo comum, então o mínimo múltiplo comum é o menor número que aparece tanto na tabuada do 3 quanto na tabuada do 5. Então, o menor número que aparece tanto na tabuada do 6 quanto na tabuada do 5 é o 15. Portanto, o mínimo múltiplo comum de 3 e de 5 é o 15. Agora, para você que é do sexto ano, a gente já tem um dispositivo prático por decomposição para encontrar o mínimo múltiplo comum. Mas isso vai estar na aula de múltiplos parte 2. Então, quem é do sexto ano, se liga aí e já assiste o vídeo de múltiplos da parte 2, para não ficar nenhuma dúvida e detonar na sua próxima prova de matemática. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima!